São Francisco, quando tira os seus freios do mosteiro e os envia para a rua, ele deve levar a palavra de Deus e proclamar a boa nova. Por isso ele insiste: se cor non ora in vano lingua labora. O coração tem que arder de alegria. E como é bom a palavra de Deus. São Bento, quando a gente faz a exegese da regra, provavelmente utilizava quase 3 horas por dia se detendo às Escrituras. A regra de São Bento, praticamente 60% as Escrituras e o demais depois são normativas para que você tenha o combate espiritual e a disciplina. Orígenes, o pai da exegese, ele vai dizer: toma, cristão, quando o sol surge, a palavra de Deus já deve estar nas tuas mãos. Quando tens a palavra de Deus, você pode sentir as batidas do coração. E quando você lê a palavra, você sente o beijo de Deus. Por isso que é muito interessante o Papa Francisco, no início do seu pontificado, na Praça São Pedro, devido ao trabalho que eu faço com a vida consagrada, eu tenho alguns chefes que eu tenho que prestar conta em Roma, né? O cardeal, que era cardeal, agora é uma irmã na vida consagrada, era o Dom João. Eu tenho que ir ao dicastério dos leigos e família por causa dos movimentos Novas Comunidades. Eu tenho que ir também no dicastério da causa dos santos, porque trabalhamos não só na arquidiocese, como assistimos no Brasil vários processos de canonização. E se você quer ser santo, capricha. Não é fácil. Mas um dia o Papa Francisco, ele vai lá na janelinha, eu chego na Praça São Pedro, eu vejo umas 3 ilhas com bíblias, evangelhos, e eu olhei para um lado, tinha os padres, eu falei, não. Do outro lado tinha um grupo de freios, eu falei, não. Vi um grupo de freiras, sim. Porque elas são mais generosas, né? As mulheres são mais generosas. E eu falei, provavelmente o Papa vai falar sobre isso e no final vai ser o brinde para quem está na Praça São Pedro. Se eu ficar perto do padre, mal ele vai me dar uma, né? Mas se eu for falar para a freira e falar assim, eu quero 5, ela vai me entregar 5. A cruz pesa, viu? Né? E o que ele falou naquele dia na janela? Ele falou da importância da palavra de Deus. E ele interagia, como ele faz muito bem, ele tem a arte da comunicação. Né? Ele pegava o evangelho e dizia: os homens devem ter o evangelho no bolso e as mulheres devem ter o evangelho na bolsa. Né? E é importante na vida. Podemos perceber, e o diácono falou muito bem, Eucaristia, a palavra de Deus, uma boa parte da qualidade de vida, da vida consagrada na igreja, e muitos carismas belíssimos, é a infidelidade dos seus membros. Seja nos sacramentos, seja também naquilo que é Lexio Divina. Para a vida consagrada, principalmente tradicional, e muitas das novas comunidades rezam também o ofício divino, mas existe um triplé que alimenta a vida consagrada. O ofício divino, né, a recitação dos salmos, nós temos a Lexio Divina e a Eucaristia. Sem esse triplé é impossível sustentar a vida. Nós necessitamos. E agora eu queria, a nossa fala será um pouco mais técnica, né? E depois eu passo para o José. E ele manda para vocês algumas coisas daquilo que vai ser dita aqui, para não ficar, a gente não se deter
totalmente no texto, mas para depois vocês poderem trabalhar em comunidade. Porque, na realidade, é a questão desse movimento das novas comunidades, que é um panorama, é um fenômeno, mas as novas comunidades em relação entre os dons carismáticos, os dons hierárquicos. A eclesiologia e pastoral a serviço do Evangelho, que é uma síntese do que tem se falado e o que o próprio José Omar falou ainda há pouco. Né? Nós vamos construir uma igreja quando nós caminharmos juntos. Né? É o que o Papa Francisco tem como sonho sinodal, caminhar, ir juntos. Né? Então, já no Concílio Vaticano II, diz o grande florescimento desses movimentos e as manifestações de energia e de fidelidade eclesial que os caracterizam deve ser considerado certamente um dos frutos mais belos da vasta e profunda renovação espiritual promovida pelo último Concílio Vaticano II. Né? Então, o Vaticano II, na Gaudium et Spes, que são documentos que é importantíssimo vocês lerem. Eu não sei se no ano da vida consagrada, não sei se vocês acompanharam as edições que foram feitas pela Sagrada Congregação da Vida Religiosa, mas era para todos os consagrados. Né? Tem o Alegrai-vos, Precustai-vos, né? São 4 documentos preciosos, pequenininhos, que você encontra nas Paulinas, CNBB, R$5, nem isso às vezes, mas vai mostrar o itinerário, como se formou a vida consagrada, e sempre dentro de uma linguagem do espírito exodal, né? Porque para onde a gente quer ir? Para a Terra Prometida. É por isso que o teu fundador, a tua fundadora é o Moisés, que te conduz, né? E o documento que nós temos aí, que é uma preciosidade, Gaudium et Spes, faz uma indicação direta e simples na preciosa, mas preciosa no final do número 31, e diz: podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações de amanhã razões de viver e de esperar. Isso daí é muito importante, tome consciência. Eu gosto muito de São Leão Magno, esses dias eu preguei muito sobre São Leão Magno, onde no dia do Natal ele vai dizer: toma consciência, o cristão, da tua dignidade. E nós temos que tomar consciência da nossa dignidade. Por isso que o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ele afirma que os carismas extraordinários, ou também os mais simples e mais comuns, dado que são, sobretudo, apropriados, úteis para a necessidade da igreja, devem ser acolhidos com gratidão e consolação. E é isso que a gente passa o tempo todo correndo o Brasil para tocar os corações dos bispos. No pontificado de João Paulo II, de Bento XVI, os bispos alemães se fecharam, e numa visita de Límina, que acho que os irmãos sabem o que é, né? De 5 em 5 anos os bispos devem fazer, os abades fazem de 4 em 4 anos, os bispos fazem de 5 em 5 anos, a gente tem que estar sempre prestando conta a alguém, né? Faz parte. Todo serviço que a gente é nomeado pela igreja, a gente está a serviço da igreja. Né? E o Papa Bento teve coragem, porque daí ele pôde se expressar, não no italiano, mas na sua língua mãe, né? E colocou todos os pingos nos is para os bispos alemães. E que depois, aqui nós estamos no documento Lumen Gentium 12, mas ele vai retomar esse gratidão e consolação. Por isso que o documento Prescrutai-vos, ele vai falar justamente isso: viver a vida consagrada é com compaixão. E só isso. Quando a gente vê as grandes figuras, Teresinha de Lisieux, né? A maneira como ela viveu, e falando em escrituras, como ela amava as escrituras, ela descobriu aí realmente seus dons, a sua verdadeira vocação, através das escrituras, ela percebeu, né?
Por isso, os mesmos carismas os devem ser acolhidos, tanto da parte de quem os recebe, como da parte de todos da igreja, que é um outro documento que tem que ser muito bem estudado pelas novas comunidades. Nós fizemos um ano de aprofundamento sobre isso no Rio de Janeiro, no terceiro domingo do mês, Cristo Fidelis Light, número 24. Né? Então, queridos irmãos, nós somos chamados a viver. Agora, como que as novas comunidades e a relação entre os dons carismáticos e os dons hierárquicos, eclesiologia e pastoral a serviço do Evangelho? Como viver isso? O anúncio é de Jesus Cristo. O amadurecimento da fé são reclamados com acentuada urgência pelo contexto sociocultural atual. São desafios fundamentais que se apresentam à igreja. Eu vi, somos amigos há 20 anos com Dom Dimas, fomos nomeados todos na mesma época, trabalhamos juntos ali, um grande momento, e esses dias, é evidente, quando a gente se reúne, o irmão tem muito desejo de partilhar, e entre nós a gente pode colocar tudo aquilo que às vezes, por contar para um leigo, pode escandalizar, né? Então já deu para entender assim quais são as angústias, quais são os anseios, quais são as alegrias de Dom Dimas, o que ele espera de vocês, porque é um grande desafio, né? São fundamentalmente dois aspectos complementares, ou melhor ainda, dois aspectos essenciais da fé cristã. A experiência do encontro com Cristo segue-se juntas à necessidade de aprofundamento e de partilha do crescimento e da missão. Esse movimento, o encontro com Cristo, necessidade de aprofundamento. Por isso que a formação permanente dos seus membros, né? Eu estou no momento como comissário de uma comunidade que já foi mais de 1.400 membros, hoje está reduzida em torno de quase 480. Né? Mas justamente porque houve problemas no meio. Todos isso eu chamo sempre de acidente de percurso. Né? Nós temos que estar atentos às coisas de Deus. Aqui, então, em ambos esses aspectos, a vida comunitária é reclamada também essencialmente. Ninguém se dá a fé a si mesmo. Ela que é da igreja, a recebemos sinceramente e professamos. É a razão da nossa alegria. Isso está no ritual de batismo, né? Porque eu não posso chegar aqui e dizer, né? Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não posso. Né? Nós temos a tradição. E todos nós, como discípulos missionários, nós temos o dever de levar, né, essa fé. Desse modo, são três elementos conjuntos inseparáveis que se nos apresentam: o anúncio de Jesus Cristo, o crescimento na fé e a vida comunitária. Vejam como Jesus organizou os 12, não é? E ainda entre os 12, em alguns momentos, ele pegava 3 ali, e para uma formação especial. Vejam, há poucos dias nós vimos como Jesus, ele leva os 3 para falar sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição. E é curioso que Lucas e Mateus, o discurso, ele vem depois do chamado vocacional. Já, ao contrário, em Mateus, é o primeiro anúncio da paixão, propriamente dito. Em todos eles são, mas a maneira como Jesus aproveita o momento para levar, né? Então, o anúncio de Jesus Cristo, o crescimento na fé e na vida comunitária. Com eles nos situamos no âmago do que caracteriza o cristianismo do ponto de vista da experiência do vivido. A fides como classicamente designada.
O contexto cultural atual dentro do qual a igreja interage para cumprir sua missão evangelizadora requer o reconhecimento e a valorização de todos os recursos autênticos que possam contribuir para que se possa dar a fé enquanto experiência de encontro capaz de transformar a existência humana e dar-lhe uma direção caracteristicamente cristã. Por isso que as casas de missões, de acolhimento, de formação, tudo isso deve ser muito bem feito. Por isso que há necessidade de uma escola de formação. Fiquei feliz quando o irmão dizia sobre isso, é importante, é o que na realidade nós temos, e graças a Deus também nós temos a Mar Adentro no Rio de Janeiro, né? E não só a Mar Adentro, mas nós temos a Shalom, que contribui, tanto que o Padre Rômulo, que é o coordenador, faz parte da nossa comissão e habita bastante, né? E é importante. Então, quando nós olhamos isso tudo, né, para alimentar e dar suporte a essa forma de existência, a necessidade do oferecimento consistente de percurso de amadurecimento da fé, que favoreçam a adesão à totalidade da doutrina cristã, que é o aspecto racional e iluminador da forma de vida cristã. Às vezes você encontra um irmão que não tem nem conhecimento do catecismo, né? E é importante. A gente vê o desespero do professor Felipe Aquino, né? Esses dias ele está voltando a trabalhar sobre a questão do catecismo da Igreja Católica. No curso dos bispos, agora esses dias, esteve o irmão que é da Shalom, o Rafael, que trabalha na Alemanha, na Kirchnot, e ele veio apresentar aos bispos todos os produtos que o Papa Bento XVI pediu para a Jornada Mundial da Juventude, UCAT, né? Uma maneira prática. Então hoje nós temos 4, 5 tipos de livros do UCAT, seja para a interpretação do catecismo, para a questão de como poder fazer uma visão, como questão da catequese e como dialogar com a juventude. Vejam, um material riquíssimo, né? E que as novas comunidades, vocês, queridos irmãos, são peritos nisso, mas tem que ter a formação, tem que ser dada a possibilidade. E aqui se trata o aspecto da fé, que é o conhecimento como fides quem, uma fé realmente verdadeira, né? Esse é evidentemente profundamente conexo com a fides qua, né? Onde você vai amadurecendo. Também nele a vida comunitária é intrínseca, e na comunidade eclesial que o conteúdo cognitivo da fé vai sendo conhecido e assimilado. Em sua doutrina, vida, culto, tudo é permeado pela fé apostólico-eclesial. Por isso que nós precisamos conhecer o magistério da igreja. Nós temos que ter boas leituras. O contexto urbano mundialmente configura de novos modos as formas de convivência, de pensamento e o próprio ritmo da existência humana. Do ponto de vista chamado pastoral, uma das suas características é a secularização. É um grande perigo, né? Isso a gente vê como entrou nos conventos. A má interpretação do Vaticano II, né? Recentemente o Papa Francisco, ele nos fala, é uma homilia com os bispos e presbíteros e diáconos na Catedral de Notre-Dame, 28 de julho de 2022. Não podemos deixar de refletir sobre o que na realidade do nosso tempo ameaça a alegria da fé, como o risco de obscurecer, pondo seriamente em crise a experiência cristã. E olha, ele está ali no local onde todo o berço do cristianismo francês, né, ele surgiu. Pensa-se, diz o Papa, imediatamente na secularização que já muito transformou o estilo de vida das mulheres e homens de hoje, deixando Deus quase no último lugar. Parece que ele desapareceu do horizonte, que a sua palavra já não se assemelha a uma bússola de orientação para a vida, para as opções fundamentais, para as relações humanas e sociais.
E a gente vê as inquietudes do Papa Francisco. E é lindo porque ele é um Papa jesuíta, né? Ele tem toda uma linguagem jesuíta. O Papa Francisco, ele tem toda uma maneira de contemplar a igreja. Ele é pastoralista, né? Ele tem uma formação bem diferenciada de João Paulo II, que estudou no Angélico, filósofo, teólogo, e Ratzinger, sempre, do primeiro ao último suspiro, sempre catedrático, mestre, tanto que o seu discurso em latim da renúncia deixou muito cardeal ali meio perdido, porque não conhecia bem o latim. Teve um bispo, um cardeal, que me contava, ele falou assim: conheço muito pouco latim. Ele estava com a secretária dele ao lado. Quando ele começou a ouvir, alguma coisa ele entendeu, ele perguntou para a secretária e disse: por isso que a figura das mulheres é muito importante, né? As mulheres estão sempre atentas ali, a intuição feminina é fantástica. Ele perguntou assim: me diga uma coisa, ele está renunciando? Ué, o senhor não está entendendo? Sim, é importante. A presente reflexão trata das novas comunidades, ponto de vista propriamente da eclesiologia e um aspecto bem particular. A relação entre elas e a hierarquia eclesial, e o faz com a finalidade de evidenciar seu potencial evangelizador como oferta providencial de recursos espirituais e humanos em vista do anúncio de Jesus Cristo, da experiência da fé cristã que tenda a um profundo enraizamento pessoal e comunitário. Em isto, fazendo indiretamente, dá também uma atenção privilegiada à relação entre as eclesiologia sacramental, missionária do Concílio Vaticano II, inserindo a reflexão na trilha de aplicação, recepção da hermenêutica do concílio. Por isso nós temos que estar sempre evangelizando, né? É uma pena que a Emir Nogueira agora já está mais fraquinha, né? Mas eu também já tirei até as últimas gotas de sangue da Emir, né? Eu mesmo lá em Roma, fazia um tempo que ela não ia no Rio, e quando terminou a belíssima conferência que ela falou sobre a mãe pequena, né? Uma belíssima conferência, eu disse: fantástico, mas você precisa voltar para o Rio. Ela fala assim: só pelo fato de o senhor ter vindo aqui, eu digo sim, então vamos lá, vamos agendar, né? Mas a Emir Nogueira, nas formações que ela vem fazendo, e ela tem memória muito boa, ela cobra das comunidades, porque ela percebeu que muitas comunidades no Rio de Janeiro, e que se eu entendi bem o recado aqui do nosso irmão, né? Aqui também ainda está tendo um pouco isso, né? Às vezes a comunidade é muito fechada em si, né? Ela tem feito um trabalho, e isso agradeço profundamente, das comunidades colocarem a serviço realmente, e as comunidades começam a crescer com isso, né? Mas ela dizia assim: tem uma coisa que na Shalom você tem que fazer todos os dias, pelo menos evangelizar uma pessoa. E ela viajava muito, agora já não tanto, e ela estava com a agenda cheia, chegou no aeroporto, ela estava ali, ela falou: mas como, aonde que eu vou evangelizar? De repente ela viu o pessoal entrando no banheiro, né, para fazer a faxina, ela não teve dúvida, ela foi para o banheiro e começou a pregar. Ousadia, criatividade, e as pessoas são sedentas. Eu aprendi com ela, eu faço isso muito nas ruas, porque eu tenho muito pastor, quase uma boa parte das nossas comunidades, elas saem à rua, e depois eu tenho também com os irmãos em situação de rua, em área de prostituição, né? É tão bonito quando você realmente consegue viver um pouco a maneira como Jesus quer, de compaixão, olhar o outro, né? Porque a gente está sempre julgando, e todo mês eu vou na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Um dia, logo no início, o Dom Antônio Augusto é um bispo muito alto, ele foi ordenado com o Dom Dimas, né?
e ele é da Opus Dei, e o cardeal perguntou assim, você está voltando da Vila Mimosa? E o outro falou assim, puxa, você tem coragem de falar que está vindo da Vila Mimosa? Mas eu fui rezar com ela. Sim, porque você tem maneira. Eu não vou rezar missa com as irmãs que estão em situação de prostituição, mas eu faço adoração com o Santíssimo, eu faço o Lex Divina, né? E precisa ver o respeito. Algumas começam a aceitar a palavra, depois entram as novas comunidades, vão fazendo o trabalho catequético, ela deixa a vida, começa a participar da paróquia, ela faz a catequese, ela vai ser crismada. E a gente vai lá crismá-las. E uma delas na catedral me deu um abraço e falou, nossa, muito obrigado porque o Senhor me conferiu o sacramento, né? E o Senhor nem perguntou o que eu fazia, nem falou para os povos que eu era prostituta. Eu falei, mas minha filha, se eu fizesse isso eu não poderia estar nem celebrando. E se eu for ficar achando assim, seja bem-vinda, prostituta. Irmã, ela tem um nome, ela tem uma dignidade. Né? Então, viver as novas comunidades, nessa parte eclesiológica, nós temos um campo maravilhoso. E os santos, né? A Pequena Via nos ensina, a Teresa d'Ávila com a purificação, né? Caminho de perfeição, foi o próprio Salmo, ainda há pouco falou tudo isso. Para viver bem o cristianismo, viver bem como consagrado, nós temos que buscar uma via de perfeição. E aqui é a riqueza, aqui já deu para perceber que tem bastante Santo Inácio, tem o São João Bosco, né? Santa Teresinha, mas todos esses grandes santos nos ensinam e nos mostram. Agora, características gerais das novas comunidades. As novas comunidades têm uma característica. Dentro do meu vicariato eu tenho todos os segmentos. E cada vez que muda presidente regional da CRB é um verdadeiro parto, né? Porque às vezes a dita irmã, ela não conhece muito ou não aceita muito, porque muitos dizem assim, vocês, novas comunidades, estão roubando as nossas vocações. E ninguém está roubando vocação de ninguém. Né? Então há dificuldade às vezes de você poder fazer. E daí você tem que se impor diante daquilo que já existe dentro do próprio magistério da igreja. Porque as novas comunidades, elas têm a sua maneira. Como ponto de partida, é necessário termos ao menos uma compreensão geral da realidade que nos referimos com essa designação novas comunidades, que nos sirva a modo do que o passado se chamava de definição provisória. As novas comunidades em geral têm sido tratadas em conjunto com associações de fiéis e movimentos eclesiais. Está lá no direito canônico. Mais recentemente, sua especificidade vem sendo reconhecida e mais bem descrita. A congregação da doutrina da fé é consciente que elas não podem ser entendidas simplesmente como uma associação de pessoas com finalidade de caráter religioso ou social. E que sua característica mais específica se encontra no compartilhamento de um carisma, que entre outros aspectos suscita formas variadas da vida comunitária. É evidente que nós temos alguns grupos que ela é só aliança. E outras têm aliança, comunidade de vida, tem o clero, né? Quando a gente vê, todos os anos eu trabalho na formação dos padres da Canção Nova. Como articular tudo isso? É a beleza, né? A beleza de você ver as famílias, porque nós temos também as famílias missionárias, né? Então, de antemão, porém, é necessário que se esteja consciente de a utilização de esquemas ou a identificação de elementos
não pode mortificar nem se sobrepor à complexidade da realidade a respeito da qual se procura refletir. Sob esse risco e sobre essa necessidade de tempo, a maturação para sua adequada compreensão, o cardeal Ratzinger, quando prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele afirmou, aqui nos fala, dever-se-ia estar atento a não se propor uma definição muito rigorosa, porque o Espírito Santo continuamente surpreende. Só retrospectivamente é que se tem condições de reconhecer a existência de uma essência comum por trás de grandes diversidades. E ele tem razão. Como ele acolhia bem as novas comunidades, pela sua estrutura, pela sua formação. Poderia-se dizer assim, pelo contrário, ele compreendia muito bem os movimentos e se alegrava com os movimentos. Porém, parece possível proceder por tentativas cada vez mais apuradas de caracterização, uma vez que essa imprevisibilidade, a ação do Espírito Santo incide em um âmbito concreto, que é a vida eclesial, onde nós temos que estar profundamente atentos, E aqui vem uma citação de um grande professor que eu tive, graças a Deus, o meu abade da época, quando eu fui convidado para trabalhar na formação em Roma. Ele disse, bom, você vai trabalhar na formação, porque João Paulo II queria transformar o mosteiro, a Basílica São Paulo Fora de Muro, numa comunidade internacional. Era 100% italiana. Eu sou filho de italiano, então me chamaram para ir trabalhar. Mas latino-americano, o italiano não tem jogo de cintura. Nós temos. Nós, nós sabemos acolher o asiático, o africano, o latino, E os italianos tinham uma dificuldade de atender essas vocações. E o João Paulo II colocou o abade na parede. Ou vocês transformam a comunidade numa comunidade internacional, ou nós passamos para o Opus Dei. Daí, correndo, começaram a sondar figuras pelo mundo que pudessem contribuir. Eu fui sorteado para trabalhar na formação. E a gente teve essa possibilidade. Então, eu tive a graça de fazer o Teresiano. Eu tive a graça de fazer Santo Anselmo, que é toda a teologia da vida espiritual, da vida monástica, o teresiano de toda a espiritualidade teresiana, mas daí o abade ainda é insatisfeito, ele diz assim, eu quero que você também faça sobre a vida consagrada. Daí ainda fui por claretianos. Então eu fazia 3 faculdades, eu tinha que assobiar, dançar e ainda formar e ouvir, irmãos da Índia, irmãos dos Estados Unidos, irmãos de Vietnã, E cada um com a sua caça e a sua cultura. A regra de São Bento é hora de labora. Dar uma vassoura para um irmão africano e para um indiano, devido às suas castas, isso é trabalho de mulher. Até fazer o irmão lavar um prato, Então exigia tudo isso, mas a gente conseguiu. E Jesus Castellano, que um grande carmelita, e se vocês colocarem, vocês podem encontrar subsídios, livros maravilhosos sobre espiritualidade. Jesus Castellano, ele vai dizer, de um ponto de vista teológico, a realidade das agregações e movimentos pertence ao âmbito da eclesiologia, que estuda ou deveria estudar o acontecer da igreja a um nível carismático, em formas concretas de vida, onde é possível encontrar elementos essenciais de eclesialidade que enriquecem a igreja universal e as igrejas particulares, com a graça renovadora do Espírito. Por isso que a gente vê que a ordem carmelitana é uma ordem que acolhe muitos grupos modernos dentro do seu guarda-chuva, As próprias carmelitas e os irmãos também do Frei Gilson estão sob o guarda-chuva da ordem carmelitana, fazem parte da ordem. Justamente porque esse grupo, ele vem nos ensinar um carisma tão antigo,
a levar a beleza da evangelização, com criatividade, com ousadia, que aqueles, dentro daquela formatação, onde a gente pode ver, não consegue mais chegar, não consegue. Nós, beneditinos, também estamos atualmente no Brasil, inclusive acompanhando 2 comunidades da Renovation, que estão fazendo a caminhada para entrar na ordem. Eu estou acompanhando agora os homens e as mulheres, tenho feito as consagrações, estamos já colocando esse bloco no mundo. Outro dia já chamei o fundador, que também é diácono, Eduardo, e disse para ele: o bispo de Évora está precisando de missionário, e o perfil é vocês. Graças a Deus, ele disse: tranquilo, demos o contato e já estão preparando ali para levar essa boa nova. Então, Jesus Castellano, ele vem trazer justamente isso. Os movimentos eclesiais das novas comunidades foram considerados por Sr. João Paulo II como resposta provincial. E é providencial. Num mundo caótico. Imagina quando ele assumiu, aí só depois que veio o muro de Berlim e tudo isso. Então a gente vê que realmente João Paulo II, ele acredita, é uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo em vista da evangelização. A sua comunidade existe em vista da evangelização, não é para um ego próprio. Eu vivo ali numa ilha. Thomas Merton, ele tem um belíssimo livro, um grande místico beneditino trapista, onde ele diz: o homem não é uma ilha, mas nós somos chamados. Por isso que eles suscitam aquela forma de evangelização caracterizada pela atração que se distingue do proselitismo. Isso nós encontramos ainda no Vaticano II. Em geral, o processo de formação dessas comunidades tem início com uma experiência intensa de encontro com Jesus Cristo. E você só vai dar o seu sim num carisma, numa comunidade, se você fizer uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E uma missão, você consegue converter um irmão quando realmente você consegue transmitir e que ele entenda isso. E esse encontro com Jesus Cristo, que comporta uma significativa mudança de vida, uma conversão, uma metanoia, e um desejo intenso de aprofundar a experiência inicial. Por isso, queridos irmãos, percebe-se a necessidade de orientação e de acompanhamento por parte de pessoas mais experientes em vista da maturação da experiência. E hoje no Brasil nós temos, graças a Deus, muitas comunidades, uma caminhada linda, onde temos grandes centros de estudos, seja Pantocrátor, Campinas, como o Ítalo, Sagrada Família, São Paulo, São José do Rio Preto, Mar Adentro. Aqui vocês já estão caminhando. O diácono me apresentou um livro interessante de São Paulo, de um fundador também com um programa bem interessante. Eu vou pesquisar, eu não conheço, mas nós temos a Shalom, os retiros para padres da Shalom, é um espetáculo. Estou querendo levar isso, já quase convenci já o Moisés, no Rio de Janeiro, agora uma das últimas casas que tem toda a estrutura para isso, de montar também o retiro para os padres jovens. Os padres jovens, eles são carentes, eles necessitam. Você acha que o padre e o bispo já está formado? Não! Ele só termina a sua formação no último suspiro. Você vai ter só certeza da sua vocação no último suspiro. Por isso, queridos irmãos, identifica-se na igreja, especialmente nas experiências de santos e santas, no âmbito que confere sentido à experiência e que oferece o auxílio necessário. Nasce-se e se desenvolve um intenso dinamismo missionário que visa atrair outras pessoas e ajudá-las a fazer a mesma experiência.
Vejam a obra de Maria. Completou 35 anos, está tudo na idade dessas crianças aqui, que é tudo criança, né? O Brasil, eles têm muitas obras, mas onde que está a força, a grande força da obra de Maria? África. Os bispos da África são apaixonados pelo carisma obra de Maria. A Shalom também está, coitada, dá até pena do Moisés. É pedido de fundação. Agora, nos 35 anos, lá na obra de Maria, parecia um encontro da CNBB, mas eram bispos do Brasil, da África e de várias partes que nós temos. Veja só, quem conhece o Gilberto, né, ainda com língua presa e tudo, mas ele vai fazendo, ele vai levando o povo para viajar, isso, aquilo. Que beleza, lá também em Recife, o local que eles têm, meu Deus do céu, que beleza! Eu, sinceramente, eu esperava chegar aqui e encontrar uma coisa muito... Né? Mas eu posso dizer que eu vou voltar para casa feliz, né? De ver esse jardim bem florido, né? Uma estrutura evidente, só não deixe os outros que não têm ficar com inveja, né? Deus dá a cada um, em cada momento, né? Eu, como beneditino, já pisei em mármore de Carrara, né, igreja gótica, barroco, rococó, e também já pisei no barro em casa de madeira. Faz parte da história. Eu sou um dos fundadores do Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa. Vocês acham que a gente começou assim com todo aquele palácio pronto? Não. Eu passei 3 anos carregando e descarregando caminhão com telha e tijolo. Hoje eu estou com a mãozinha de Mauricinho, mas... Na época não era assim não, viu, diácono? A experiência compartilhada gera formas de vida fraterna e comunitária em vista do crescimento espiritual e da missão. Talvez esses elementos, embora de caráter genérico, esquemático, permitam uma primeira aproximação em vista da análise teológica e do processo eclesial de discernimento, acompanhamento e integração. O cardeal Ratzinger, ele diz, a expressão raniana, de Ranner, né? Estação do inverno da igreja, era plenamente compreensível. Exprimia uma experiência que fazíamos todos, mas improvisamente surgiu algo que não havia sido planejado por ninguém. Eis que o Espírito Santo tinha, por assim dizer, pedido novamente a palavra. Em jovens, homens, mulheres, reflorescia a fé sem subterfúgio, nem brechas, vivida como dom em sua integridade, como um presente precioso que faz viver. É claro, não faltou quem visse isso como incômodo aos seus debates intelectuais e seus projetos de construção de uma igreja diferente e feita à sua própria imagem. Como poderia ser diferente? Onde irrompe o Espírito Santo, desfaz sempre os projetos dos homens. Por isso a gente tem que estar atento. Por isso que a quem cabe, e a gente vai ver isso, a quem cabe o discernimento dos carismas? Aos pastores. Algo que eu e o nosso cardeal temos e nos dedicamos muito tempo é nesse serviço. São muitas as demandas. São muitas consultas de bispos nas dioceses, devido à estrutura que nós temos no Rio de Janeiro, que nos consulta, seja a causa dos santos como da vida consagrada. Quantas vezes um bispo convida, eu já vou lá com uma provisão, com todos os direitos e cartas brancas, para tentar resolver o problema daquela comunidade, seja tradicional ou comunidade nova. E muitas vezes nós não podemos entender de tudo, né? A minha área é a vida consagrada, a vida espiritual, né? Mas estudei 4 anos de direito canônico, mas que me ajuda a desenvolver todos esses problemas que nós temos dentro da vida consagrada. Mas eu não posso entender de tudo, né? Como o bispo também não pode entender de tudo. Passou-se a realizar com certa periodicidade
encontros mundiais dos movimentos eclesiais das novas comunidades, bem como encontros de estudos, reflexões sobre o tema para bispos. Eu participei mais de 5, 6 anos em Roma, Assis. E como era rico, de todos os continentes você vê ali bispos e fundadores e fundadoras. Que preciosidade de carismas! Esses encontros tornaram-se também lugares de aprofundamento teológico e pastoral a respeito do tema. A Congregação para a Doutrina da Fé deu um contributo de alto nível com a carta Iuveniscit Ecclesia aos bispos da Igreja Católica contra a relação entre dons hierárquicos e carismáticos para a vida e a missão da Igreja, 15 de maio de 2016. O texto será o ponto de referência principal na presente reflexão. Seu escopo é assim apresentado, diz o texto. A Congregação para a Doutrina da Fé, com o presente documento, entende destacar, à luz da relação entre dons hierárquicos e carismáticos, os elementos teológicos e eclesiológicos, cuja compreensão possa favorecer uma fecunda e ordenada participação das novas agregações, das novas na comunhão e na missão da Igreja. Então, podemos ver que são anos que a Igreja ela vem trabalhando sobre isso. E quando tinha Catholic Fraternity, também toda uma maneira, uma estrutura de como realizar isso, uma grande contribuição que nós temos dentro desses estudos. Nós temos a figura do Monsenhor Jonas Abib, mas nós temos também a figura de Moisés e outros que contribuíram bastante. Então, só para terminar essa fase, segundo ainda o documento do dicastério, nós temos realidades eclesiais a que se designa como novas comunidades. Caracterizam como o que essas novas comunidades? Fortemente dinâmicas, atrativas com relação ao Evangelho e capazes de suscitar vivência cristã tendencialmente global. Segundo, com intensa condivisão da existência, vida comunitária capaz de incrementar a vivência das virtudes teologais, de expressar a vida eclesial como mistério de comunhão para a missão. Terceiro, tendentes ao fim apostólico geral da Igreja. Quarto, nas quais se exprimem formas peculiares da missão e do testemunho. Quinto, propõe formas renovadas de discipulado capazes de aprofundar a comunhão com Deus e comunhão fidelium. Sexto, despertam em muitas pessoas em vários contextos o fascínio pelo encontro com o Senhor Jesus, pela beleza da existência cristã vivida em sua integridade. Estejam atentos ao que acontece nos encontros de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de ter um livro de crônicas. É muito importante as comunidades, às vezes pecam, eu vejo isso nas novas comunidades, ter um livro de crônicas, porque isso vai fazendo a história da comunidade, vai mostrando a beleza da comunidade na evangelização. Nos mosteiros, nós temos o dietário. O dietário é aquele que é nomeado pelo abade para observar tudo que acontece. Não é o fofoqueiro da comunidade, não. É aquele, nem o olheiro das nossas comunidades lá do Javiu, mas é aquele que observa os principais acontecimentos da comunidade, onde daí ele passa para o cronista, que daí é uma outra metodologia, onde vai se formando a história da comunidade. Às vezes as novas comunidades pecam. Algumas comunidades já mais antigas o fazem e é uma grande riqueza para a igreja. Sétimo, favorece uma vida consciência de própria vocação, oferece itinerários estáveis de formação e percurso de perfeição evangélica. É importantíssimo. Nelas participam fiéis dos diferentes estados de vida. Aqui está o diferencial. Por isso que é um fenômeno. São fundadas sobre a condivisão de um carisma e sobre seu aprofundamento
a configuração histórica. Parece que se pode, entre esses elementos caracterizadores das novas comunidades, destacar seu fundamento carismático, fim apostólico, missionário, natureza comunitária e eclesial. Por isso que nós estamos aqui, para aprofundar e dizer: eis-me aqui, Senhor, queremos servir. Então peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça de dar continuidade. Eu tenho ainda à tarde ainda tenho mais uma, Daí a gente vai falar sobre a compreensão geral do significado de carisma. Cadê os músicos?